Bom, aí eu toco especificamente num assunto que todo mundo já conhece amplamente, mas lá eu dou uns detalhes interessantes de como foi a minha briga com o Senna, né? E depois como a gente reatou e tal. Mas, enfim, está lá resumido, é uma coisa criada por terceiros. Existem terceiros em todo esse lugar e eles quase sempre são haters, né? A palavra é nova, mas a modalidade já é antiga. Você lida muito com isso, nós lidamos muito com isso. E eu quero que eles se danem, porque eu não estou nem aí com eles. Naquele momento, me tocou porque influenciou outras pessoas, influenciaram o Senna. Não foram exatamente haters, mas foram pessoas que eram... Aqueles terceiros que ficam aqui, então, né? Isso aqui. Já que você pessoas do círculo dele. Nesse assunto... Vamos falar dessa história, então. Eu juro que eu não ia perguntar isso. Imagina. Eu prometi que eu não ia perguntar, mas o Regi falou. E tá no livro, hein, pessoal? E quando sair a segunda edição, o Regi vai fazer a divulgação. A gente faz aqui também com o maior prazer quando sair a próxima edição aí. Mesmo se você não puder vir, a gente coloca o livro aqui na mesa, deixa um ano inteiro aqui o teu livro, Regi. Tá bom. Vou resumir bastante. Em 1990, a gente já vinha num desgaste. Assim, desgaste por quê? Porque, acima de tudo, eu sou jornalista. Eu sou era amigo dele, fui amigo dele até o fim, mas eu tinha, acima de uma amizade existe o jornalismo. Não é que é acima de uma amizade, não. Respeitando a amizade, mas existe um jornalista. Se você tiver uma notícia, não é porque o cara é seu amigo que não vai publicar. Você tem umas formas de publicar ou de tornar isso público, mas respeitando a amizade sempre, né? E não foi por isso, porque nunca aconteceu isso entre nós. Mas, baseado nisso, aí os mal intencionados começaram a minar a cabeça dele de que, olha, o Reginaldo fala uma coisa assim que ele não é tão seu amigo. Imagine, cara. A minha história com o Ayrton, em 1978, ele corria de Fórmula Ford de 2000, num grande prêmio da Alemanha, fazia preliminar, ele ganhou a corrida, e nos treinos, não me lembro se na sexta ou sábado, ele saiu dos treinos e foi bater na porta do meu hotel, em Heidelberg, na Alemanha, lá todos os hotéis bem simples, hotéisinho de 3 andares, sem elevador, sem nada. Ele saiu do dele, foi bater na porta do meu, subiu escadas para bater, e minha mulher estava lá e minha filha nessa corrida, falaram, puxa, ele não chegou ainda, porque ele está no autódromo, ele trabalha até muito tarde e tal. Ele falou assim, não, então eu volto. Só que, em vez de voltar, ele esperou 3 horas sentado na recepção. Uma recepção, cara, não é uma recepção, entendeu? Eram 2 cadeiras e uma mesa. Então, ele esperou ali e falou, olha, eu sou Ayrton Senna, vim aqui para te conhecer. Eu falei, você vai falar que é Ayrton Senna? Eu já sei, que prazer em te conhecer, mas já sei, já acompanho, sei dos seus feitos lá no kart. Na época do kart no Brasil, eu não acompanhei ele no kart porque eu já vivia na Europa com a Fórmula 1. Né? Depois passei a acompanhá-lo lá. Então, eu sou amigo dele desde essa época. Para entrar na Fórmula 1, ele pedia conselhos para mim do que fazer, do que isso e aquilo, que caminho seguir, como é que ele tinha que se relacionar com as pessoas. Graças a Deus, ele pedia conselho. Você foi um coaching assim, dele, assim, de certa forma? Eu era um pouco mais velho, ele confiava muito em mim, porque a amizade era... Sabe o que é amizade? Amizade. Uma vez, por exemplo, a gente já estava na Fórmula 1. Ele não sei se ele já estava na Toleman ou na Lotus, acho. Teve uma corrida em Buenos Aires, naquela época a gente pegava o voo para a Europa em São Paulo, a gente pegava uma ponte aérea em São Paulo, desembarcava no Galeão e esperava o voo internacional para ir junto. Então eu fui com ele até o Galeão, ficamos lá sentados esperando, e o voo que veio de Buenos Aires trazia alguns pilotos que tinham corrido lá 1 semana antes, 2 semanas antes. Vários italianos, né? Patrese, Alboreto, De Césares, o Ed Sheever, que era americano, mas casado com a irmã irmã da mulher do Patrese. Então, era um grupinho que estava sempre junto, meus amigaços. E nós entramos no voo, então, sentamos na cadeira lá, ele entrou junto comigo, ele passou pelos caras e não falou um oi, né? Sei lá, distraído, qualquer coisa assim. Quando nós sentamos, eu bati no joelho dele assim, falei, cara, não te entendi, você passou na frente de fulano, fulano, fulano,
que correm com você e você não cumprimentou. Ele levantou, foi lá cumprimentar, voltou, sentou do meu lado e falou assim, é isso que eu quero de um amigo. E sempre que achar que deva falar alguma coisa comigo, e fala. E foi assim a vida inteira. Quer dizer, isso é amizade, né? Mas, enfim, o cara cresce muito, internacionalmente. Muito grande, muito. Nível de Pelé, né? No mundo. Então, não é que isso permita a ele... Cima as pessoas de terem educação, né? Claro. Não, educação de continuar sabendo quem são os amigos. Mas perde um pouquinho o pé da história, porque... em vez de ser cercado por 10 pessoas, ele é cercado por muita gente 100. orbitando. É o que acontece com o Neymar, né? Poxa, quantos maus conselhos ele recebe, cara. Eram os parças do Senna, né? Como a gente fala hoje. E aí botaram na cabeça dele coisas assim. O que inventaram para ele, Regi, nessa época? Tipo, usavam muito a minha amizade com o Piquet. Usavam muito. Ele gosta mais do Piquet, ele dá atenção mais para o Piquet. Coisa que nunca foi verdade, porque o Senna, morando em São Paulo, eu almoçava com ele. A gente frequentava muito o Esplanada Grill, eu era quase sócio lá, digamos assim, porque eu era sócio deles em outras casas. Então a gente almoçava junto semanalmente, jogava tênis junto. O Piquet não, o Piquet morando em Brasília, eu em São Paulo. Naquela época o Piquet mal vinha em São Paulo. Hoje ele vem bastante por causa dos negócios dele, né? E quem fez isso fez sabendo que a grande ferida para ele ia ser o Piquet, né? Então usou direitinho, claro, usou direitinho. E aí ele foi assim, envenenado de tal forma que no Grande Prêmio do Japão de 90, ele resolveu que não daria entrevista para mim. Só que eu não sabia. Eu fui para o Japão sem saber. E cheguei lá, alguém me falou, algum jornalista estrangeiro falou assim, olha, ouvi dizer uma coisa assim. Eu falei, não é possível, ele é inteligente o suficiente, profissional o suficiente para saber que não está falando comigo, mas sim com os milhões de brasileiros lá. Mas batata. Mas como eu estava com essa pulga atrás da orelha, eu pedi para o cinegrafista, que era um japonês, e já saí filmando, quando eu fui falar com ele. Aí ele disse, bom, com você eu não falo mais. Eu falei, não, mas não é comigo, você está falando com milhões de brasileiros. Não, mas através de você eu não falo. Bom, aquilo, obviamente, para mim, na Globo, criou um sério problema, né? Eu falei, como é que eu vou sobreviver na Globo com isso? Que o cara, o ídolo principal. Mas aí achamos um jeito naquela corrida de peguei um jornalista do Globo, o Celso Tiberê, que fez por mim, não? E aí voltamos, era final de campeonato, voltamos, começamos a rediscutir na Globo aquela coisa toda. Então a Globo resolveu contratar um repórter, que foi até o Roberto Cabrini, e eu fui promovido comentarista. E isso acabou te gerando uma... O nome do capítulo é Como Fui Promovido na Globo. Então fui promovido, mas não precisava mais falar com ele. Mas aí o tempo passa, aquela coisa toda. Um dia... ele me procurou e tal. Assim, o Senna nunca pediu desculpas para ninguém. Não é desse tipo, nunca foi desse tipo. A forma como ele me procurou e dizendo, olha, eu vejo que você respeita muito o nosso distanciamento, né? Procura ficar perto para ouvir o que eu estou dizendo, mas não entra para fazer pergunta, aquela coisa, eu acho isso muito ético e tal. Então, vamos botar uma pedra em cima daquilo tudo e acabou. Isso foi em 92. Partiu dele também, partiu dele. Isso, para mim, é um pedido de desculpas e eu agradeço, porque não me importa se depois ele falou assim, pois é, nós dois erramos. Nós dois é muita gente para esse caso. Eu não errei em nada, mas tudo bem, claro, nós dois erramos, pronto. Essas e muitas outras histórias no livro do Reginaldo Leme, que vendeu tudo. Mas vai ter outra edição. Vai ter outra edição e a gente vai falar muito disso aí. Antes da sua pergunta, Garcia, só pedir para o pessoal acessar a Lead Travel para você que vai fazer sua viagem corporativa. Quer mandar toda a sua equipe da tua empresa para assistir o último grande prêmio aí, de repente, ou o primeiro grande prêmio do ano que vem? Vai pela leadtravel.com.br, que é a sua melhor opção para você viajar com tranquilidade e sem estresse, meu querido Carlos. Se eles me convidam